Para compreendermos a dualidade onda-partícula, devemos entender a natureza da luz visível. Para isso, vamos voltar lá para o século XVII. Lá havia uma grande controvérsia sobre a natureza da luz visível. Duas teorias tentavam estabelecer respostas para essa questão: a teoria corpuscular de Isaac Newton e a teoria ondulatória do físico holandês Christian Huygens. Ambas as teorias satisfaziam os fenômenos de reflexão e refração, porém ambas possuíam falhas. Mas a autoridade científica de Newton fez prevalecer sua teoria. Porém, as descobertas da difração, da interferência e da polarização da luz puseram em xeque a teoria do físico inglês. O próximo acontecimento importante foi no início do século XIX, com o experimento da fenda dupla realizado por Thomas Young. E esse experimento forneceu argumentos para a teoria ondulatória de Huygens. E ele funciona da seguinte maneira: primeiro temos uma fonte de luz, depois uma barreira com uma fenda simples, depois outra barreira com uma fenda dupla. E o padrão de interferência observado é muito semelhante ao padrão resultante da interferência de ondas de água, e o comprimento de onda da luz pode ser calculado a partir desses padrões. E no final do século XIX, James Clerk Maxwell explicou como seria a propagação da luz através das suas famosas equações, e elas foram verificadas experimentalmente por Hertz em 1887. Assim, a teoria ondulatória da luz foi amplamente aceita. E ainda em 1887, Hertz detecta um efeito que vai contra a teoria ondulatória da luz. E ele acontece quando incidimos luz sobre uma superfície metálica, observamos a emissão de elétrons livres desse metal. E esse efeito ficou conhecido como efeito fotoelétrico. E segundo os experimentos, ele não depende da intensidade da luz incidente, mas sim de um certo comprimento de onda, chamado de comprimento de onda de Corte. Esse resultado não é explicado pela física clássica. A luz, comportando-se como onda eletromagnética, teria energia para ejetar elétrons, independente da frequência emitida. Porém, isso não é verificado pelos experimentos. E diante dessa controvérsia gerada pelo efeito fotoelétrico, Einstein, apoiado na teoria de Planck de que a energia é quantizada e não contínua, diz que qualquer radiação luminosa, inclusive luz, não se espalha uniformemente e continuamente pelo espaço, mas sim concentrada em pequenos pacotes que carregam uma quantidade bem definida de energia. Cada um desses pacotes é denominado quantum de energia, e esse modelo, construído por Einstein, recebeu o nome de teoria dos quanta, que em latim é plural de quantum, que significa quantidade. Esses quanta de energia radiante foram denominados fótons. E dessa maneira o efeito fotoelétrico é facilmente compreendido quando interpretamos a luz em termos de fótons. Os elétrons são mantidos na superfície de um certo material e para escapar dele, o elétron necessita de uma energia mínima, que depende do que o material é constituído e recebe o nome de função trabalho. Quando a energia cedida por um fóton a um elétron é maior que a função trabalho do material, este elétron poderá escapar do alvo. Einstein foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 pela explicação teórica do efeito fotoelétrico. E assim podemos observar um comportamento dual da luz, pois ora ela se comporta como uma onda, ora se comporta como partícula. Vimos experimentalmente que quando a luz interage com a matéria, através da absorção, emissão e choques, ela se comporta como partícula. Mas para os fenômenos referentes à sua propagação, reflexão, refração, interferência, ela se comporta como uma onda. E assim nasce a teoria onda-partícula sobre a natureza da luz. E diante desse comportamento dual da luz, Louis de Broglie, um físico francês, pensou da seguinte maneira: se a luz, que é uma onda eletromagnética, pode se comportar como partícula, será que uma partícula pode se comportar como uma onda eletromagnética? E a partir dessa ideia e de dados empíricos, o físico francês foi capaz de relacionar com sucesso o comprimento de onda associado ao comportamento ondulatório da partícula com sua massa, mediante a fórmula
Lambda é igual a constante de Planck dividido pelo módulo do vetor quantidade de movimento, que pode ser reescrito como o produto da massa pelo módulo da velocidade. E dessa maneira, o físico conseguiu unir em uma fórmula características ondulatórias e características corpusculares, nascendo assim a teoria da dualidade onda-partícula. E em 1927, os americanos Davison e Germer lançaram elétrons lentos em um alvo de níquel cristalino, e a dependência angular da intensidade dos elétrons refletidos foi medida, e foi verificado que havia um padrão de difração semelhante àqueles previstos por Bragg para os raios-x. Dessa maneira, através da identificação da difração do elétron, a hipótese de de Broglie foi confirmada, segundo qual a matéria pode apresentar uma propriedade ondulatória. Isto, em combinação com outros experimentos, estabeleceu a hipótese da dualidade onda-partícula, que foi um passo fundamental na teoria quântica.